Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente faz aqui alguns exercícios, flexionando aí os conteúdos. E a gente tem aqui 8 exercícios fechados e 2 exercícios abertos sobre vários autores, várias teorias e temáticas. Então vamos lá começar a nossa aula de exercícios. Vamos ver qual que é o primeiro que nós temos aqui para nós. Olha, um exercício sobre Pierre Bourdieu. Não sei se vocês tiveram ainda a oportunidade de ver ou não, né, essa aula sobre Pierre Bourdieu, mas nós temos uma aula aí em que eu explico dentro de desigualdade social a teoria do Pierre Bourdieu, e para fazer essa questão nós precisamos falar um pouco sobre a teoria dele, né? Então você tem que ter pleno conhecimento sobre a teoria do Pierre Bourdieu para você fazer essa questão, caso contrário você não consegue. Vamos só ler aqui o texto e aí a gente fala um pouco sobre esse autor, né? Questão de número 1. Pierre Bourdieu trata da cultura no sentido antropológico, recorrendo a outro conceito, o hábitos. Em sua obra, O Sentido Prático, ele explica mais detalhadamente sua concepção do hábitos. Os hábitos, para ele, são sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas, predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, a funcionar como princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor que se tenham em mira conscientemente estes fins e o controle das operações necessárias para obtê-los. Um texto dificílimo de Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele escreve, bastante difícil. Tem até um intelectual, um filósofo, Clóvis de Barros, que eu gosto bastante, e ele foi orientando do Pierre Bourdieu, e ele sempre falava que ficava ali às vezes por horas para entender 2 frases do Pierre Bourdieu. Mas fato é, que o que ele quer dizer? Que o hábitos é, principalmente uma estrutura estruturada, predisposta a funcionar como uma estrutura estruturante. Ele quer dizer que esse hábitos é um conjunto de elementos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Então eles servem como estruturas estruturadas, ou seja, uma estrutura aí que se forma em dimensão simbólica, em dimensão social, em dimensão cultural, e que forma o que nós somos e que pode funcionar como estrutura estruturante, ou seja, uma vez nós temos aí adquirido esses hábitos, que são esses elementos que dizem respeito aos capitais que eu vou citar, nós vamos agir de uma forma que nós vamos agir de acordo com esses elementos. Então, o que é esse hábitos? Para o Pierre Bourdieu, o hábitos diz respeito aí a 4 tipos de capital. Primeiro, nós temos o que ele chama, vou colocar aqui, bem mais ou menos, de capital econômico, que já é o capital que o Marx estava apresentando. O capital econômico diz respeito, então, propriamente ao dinheiro que você tem, à sua condição material de existência. Só que ele acredita que para falar sobre, por exemplo, desigualdade social, para falar sobre a relação entre os indivíduos, para falar sobre a estrutura social, sobre uma sociedade, não podemos ficar só no capital econômico. Então ele criou outros 3 capitais. O próximo capital que ele vai criar é o capital cultural. O que significa capital cultural? O capital cultural diz respeito ao conjunto de conhecimentos, de saberes que você vai adquirindo ao longo da sua vida e que diz respeito aos acessos e as oportunidades que você também tem. Então, as escolas que você estuda, os cursos que você faz, se você tem oportunidade a uma graduação, a um mestrado, a um curso profissionalizante, a viagens também que vão, de certa forma, compor esse capital cultural que você tem, o acesso à música, à cultura de uma forma geral. Então, tudo isso compõe o capital cultural que você tem. Nós temos também o capital, que ele chama de simbólico.
né? O capital simbólico diz respeito aí ao prestígio e à honra que você adquire ao longo da sua vida, que muito diz respeito ao cargo que você ocupa dentro da sociedade, a profissão que você exerce. Então eu costumo brincar, né, nessa aula que, por exemplo, o prestígio e a honra de um professor é absolutamente mínimo, né? Que prestígio tem um professor, pelo menos na sociedade brasileira? Agora, o prestígio de um médico é bastante diferente, né? Ao falar que você é um médico, que você exerce essa profissão, o prestígio aí, ele é absolutamente, né, outro, ele é absolutamente diferente. Então nós percebemos como nós constituímos aí relações de prestígio e de honra, ou pelo menos as pessoas, né, denotam prestígio e a honra de acordo com aquilo que nós fazemos, com a nossa função social, né? E nós temos, por último, o capital, né, que o Pierre Bourdieu vai chamar de capital social, que diz respeito as relações de poder que você estabelece. Então, às vezes você é um sujeito que não tem capital econômico, não tem dinheiro. Às vezes não teve um capital cultural tão grande, não teve esse acesso a saberes, a conhecimentos, mas você tem, né, em certa medida, aí um conjunto de relações sociais de poder dentro da sociedade. Então você tem relação com pessoas que têm poder dentro da sociedade, ou você vem a ocupar um cargo de poder na sociedade, como um cargo político, né? Então você adquire esse capital social. E o conjunto desses capitais vai ser chamado aí pelo Bourdieu de hábitos. Então, que diz respeito a esse repertório social de valores disponíveis para os indivíduos, e você pode tê-los ou não. E tendo ou não, ou tendo em maior quantidade ou em menor esses capitais, você se coloca em diferentes posições na hierarquia da estrutura social. Tudo bem? Agora a gente pode, claro, responder aqui a questão sabendo o que é o hábitos, né? Então vamos lá. Sobre o conceito de hábitos, é incorreto afirmar que, letra A, o hábitos não é interiorizado pelos indivíduos, implica em consciência dos indivíduos para ser eficaz. Não, tá errada essa daqui. Porque o hábitos, ele é sim interiorizado pelos indivíduos. Ora, se eu acabei de falar que o hábitos é o fato de você ter ou não, né, poderes econômicos, né? É o fato de você ter saberes e conhecimentos, o fato de você ter, por sua função social, prestígio e honra, né? O fato de você ter aí relações de poder estabelecidas que te botam acima na hierarquia social. Tudo isso você vai interiorizando e vai formando o que você é dentro da sociedade. Portanto, o hábitos, ele é sim interiorizado. Então, o que está errado é o não aqui dessa alternativa, beleza? Vamos para B. O hábitos funciona como a materialização da memória coletiva que reproduz para os sucessores as aquisições dos precursores. Sim, porque vem aqui no começo do texto do Pierre Bourdieu que fala o seguinte, ó, Pierre Bourdieu trata da cultura no sentido antropológico recorrendo ao conceito de hábitos. Então esse conjunto de valores que está aí disponível aos indivíduos tem a ver com os valores que você também constitui crescendo dentro de uma sociedade e interiorizando esses elementos, né, por estar dentro de uma sociedade. Então eu cresço dentro de uma sociedade e eu vou interiorizando hábitos, línguas, valores, éticas, né, um conjunto de morais, um conjunto de comportamentos, tudo isso eu vou absorvendo. Então pode dizer respeito sim o hábitos, a materialização da memória coletiva que você absorve. Existe uma memória coletiva que é a cultura de uma sociedade e você, ao viver na sociedade, você absorve esses elementos que são aquisições dos precursores, ou seja, aqueles que anteriormente viveram na sociedade e que criaram a própria sociedade, que criaram as instituições sociais, que criaram o que é, por exemplo, a sociedade brasileira. E você nascendo nela, você vai absorvendo esses elementos. Perfeito? Então, a B, ela está certa. C. O hábitos é o que caracteriza uma classe ou um grupo social em relação aos outros que não compartilham das mesmas condições sociais. Sim, o hábitos pode ser utilizado para falar sobre classe social e até desigualdade social.
Por quê? Quando nós falamos de hábitos, nós dizemos respeito também ao acesso a esses capitais que eu comentei com vocês. Então, vamos pensar na burguesia, por exemplo. A burguesia tem acesso ao capital econômico, ao capital cultural, simbólico e social. Enquanto o proletariado, por outro lado, ou as pessoas menos abastadas em uma sociedade, têm pouco acesso a esses capitais, e por isso estão abaixo na hierarquia social. Então, o hábitos, ou seja, o conjunto desses capitais que cada sujeito tem, vai sim ou pode sim ser utilizado para determinar qual é a classe social a que esse sujeito pertence, tá bom? Então, também está correta. E a D, o hábitos, explica por que os membros de uma mesma classe agem frequentemente de maneira semelhante, sem ter necessidade de entrar em acordo para isso. Isso aqui, para eu explicar, é você entender que pessoas que nascem, por exemplo, numa classe social correlata, têm a tendência em ter os mesmos gostos, em ter os mesmos capitais culturais, em conseguir se identificar de uma forma muito mais fácil. Então, o hábitos compartilhado pela burguesia de uma sociedade diz respeito a pessoas que vão se identificar pelas vivências e por esse repertório de valores que elas adquiriram. Então, por exemplo, a questão do comportamento à mesa, a questão do falar baixo e saber se portar diante dos outros, a questão de estudar, de adentrar a uma universidade, de ter acesso à escola, a cursos profissionalizantes, a viagens, tudo isso diz respeito, um conjunto de valores que vai se constituindo e que são comuns a uma classe em específico. Então, essa mesma classe, ela vai conseguir se identificar de maneira aí semelhante, porque as pessoas cresceram com as mesmas condições e com acesso aos mesmos capitais, tá bom? Então, é muito mais fácil nós termos uma identificação imediata de pessoas das mesmas classes sociais, da mesma classe social, do que de camadas diferentes, tá bom? Então, é isso que ele quer dizer, também está correta, perfeito? Então, a questão de número 1, letra A é a incorreta. Tá bom?